Bom, vamos então tratar do primeiro assunto, que é exatamente a pesquisa. É dia de falar sobre pesquisa eleitoral. O Instituto Datafolha simulou 4 cenários de primeiro turno. No primeiro, Vera Andreazzi Madô. Com Lula, o ex-presidente aparece na liderança com 30% dos votos. Ele é seguido por Bolsonaro, com 17%, Marina Silva, com 10%. Alckmin e Ciro tem 6% e Álvaro Dias, 4%. Os sem candidato chegam a 21% nesse recorte, né, da pesquisa. Num segundo cenário, com Haddad, Bolsonaro lidera com 19%, seguido por Marina, que salta para 15%. Ciro tem 10%, Alckmin 7%, Álvaro Dias 4%. Haddad marca apenas 1%. E estão sem candidato aqui nesse caso, 33% dos entrevistados. No terceiro cenário, com Jacques Wagner, Bolsonaro é o primeiro com 19%, Marina vem em seguida com 14% e Ciro terceiro com 10%. Alckmin se mantém aí nos 7% e Álvaro Dias 4%. Jacques Wagner, 1% dos votos. E no último cenário, para a gente já discutir aqui, no quarto cenário, sem candidato do PT, Bolsonaro aparece com 19%, Marina 15%, Ciro 11%. Alckmin tem 7%, Álvaro Dias 4%. Vera Magalhães, sua primeira análise, depois eu tenho vários recortes aqui da pesquisa, a gente vai tratar desse assunto aqui no primeiro bloco, mas primeiro a sua análise, a sua leitura desse levantamento. Em primeiro lugar, Patrick, a pesquisa do Datafolha mostra muito pouca diferença em relação ao que eles mesmos tinham aferido em abril. Então, apesar da greve dos caminhoneiros, que foi um evento muito importante, que trouxe esse rebuliço todo na economia, desarrumou ainda mais o governo e colocou os candidatos numa panela de pressão ali, fez com que eles se expusessem, fez com que eles saíssem da toca de alguma maneira, isso mexeu pouco nos números. O eleitor parece ainda muito longe de formar convicção no voto. A quantidade de não voto na pesquisa Datafolha é muito grande. Ela veio realmente muito diferente tanto do levantamento do Data Poder 360 quanto da XP. Foram 2 levantamentos telefônicos sobre os quais nós falamos aqui na semana passada. E quais são as principais diferenças? Esse patamar um pouco inferior do Bolsonaro, embora condizente, não são diferentes dentro de uma margem de erro universal ali, de 2, 3 pontos, mas é num patamar um pouco abaixo dos 20%. Uma diferença muito grande nos confrontos de segundo turno, em que ele se sai melhor nesses levantamentos telefônicos do que na pesquisa presencial do Datafolha, e uma diferença aí sim muito grande nos números da Marina. Ela está com números muito mais robustos no Datafolha do que nas pesquisas feitas por telefone, que se contrapõe ao Ciro, que aparece melhor naqueles do que nestes. E também a questão do Fernando Haddad, que a gente discutiu aqui e que eu achei que havia problemas metodológicos com aquela coisa de você colocar Haddad com o apoio de Lula, que quando é Haddad mesmo, ele tem seus 1%, que eu já imaginava que fosse o que ele tinha no universo. Então eu acho que essa pesquisa, ela é mais representativa por ser feita nos moldes clássicos do conjunto da sociedade brasileira, da sua diversidade quanto ao interesse pela eleição. Então eles vão aos lugares buscar as pessoas e mostrar um questionário eleitoral, mostram o disco de candidaturas, que faz diferença você ser apresentado a um disco com os nomes dos candidatos, a ouvi-los por telefone. Tem uma série de questões aí metodológicas. Eu acho que esta pesquisa ela é mais passível de ser comparada com as outras pesquisas clássicas. Dito isso, para mim saltam algumas evidências aí. O Bolsonaro vai se consolidando, ele tem um voto espontâneo que saltou em um ano aí de algo entre 9% vai para 12%. Até passou o Lula, uma coisa importante, ele passa o Lula cai de 18% para 10%, numa constatação das pessoas de que ele não será mesmo candidato e que essa tese do PT, essa estratégia do PT de insistir nele tem prazo de validade cada vez menor, está próximo do vencimento, o prazo de validade dessa estratégia. E o fato de que o Lula, por hora,
não transfere para um candidato do PT, sem essa indução. É só por meio de proveta que tem essa transferência do Lula para um candidato do PT. Quando isso não acontece, os maiores beneficiados da sua retirada do pleito são Marina Silva e Ciro Gomes. Mesmo assim, de forma residual. A maioria dos votos migra ainda para uma coisa que não sabe e que está esperando. Pode ir para o PT? Pode. Essa coisa de migrar para quem não sabe ou não vota em ninguém pode ser um estágio intermediário. Mas eu acho que sem a indução ali na veia, o candidato do Lula, um petista não se mostra viável. E o desempenho dos petistas nas simulações de segundo turno me levam a crer ainda que essa força do PT é muito reduzida. Carlos Andreasa, sua leitura sobre a pesquisa Datafolha, né, que está um pouco diferente das pesquisas que a gente, como disse a Vera, falamos muito aqui na semana passada, os levantamentos por telefone, e eu já faço essa colocação também. Você acha que essa pesquisa que nós estamos falando aqui hoje, ela é mais representativa? Qual que é a tua leitura? Eu acho que é importante, considerando as bases possíveis, compará-las, né? Há elementos de comparação, considerando que comparar a pesquisa Datafolha, esta, com a de abril, já é por si só extremamente difícil, porque naquela havia o fetiche do outsider, o Joaquim Barbosa, né? Então, o que há de mudança realmente daquela para esta é o modo como o número de indecisos, que eles chamam de sem candidato, aumenta, né? No cenário com o Lula, fica em 21%. O Lula é o grande fiel da balança, eu insisto na tese, é o grande eleitor, mesmo preso. Muito pouca diferença de cenário em liberdade ou preso, ele se mantém nessa posição decisiva. Com o Lula, 21%. Sem o Lula, vai a 33% o número de pessoas sem candidato. E aí fica estável em todos os cenários, descartando aquele sem o PT, no que eu não acredito, né? Sem o candidato petista. O Bolsonaro, estável, com 19% nos cenários sem o Lula, nos cenários, portanto, reais, considerando a margem de erro de 2%, ele está, assim, na casa dos 20%, consistente com todas as pesquisas, inclusive com essas telefônicas, em que ele vai a 25%, ele está na casa dos 20%, um pouco mais, um pouco menos. É uma posição muito sólida e invejável. Para ser presidente, vai precisar ir além, romper, talvez, a existência de um teto. Mas é uma posição invejável nesse momento. Insisto que não acredito em Marina Silva. Acho que, para mim, é muito claro a posição dela como o recall. As pessoas se lembram dela. Marina Silva disputa a eleição presidencial desde 2010. Aliás, extraordinariamente votada. No momento em que as pessoas não estão tão interessadas assim em eleição, não estão tão voltadas para isso, diante do nome dela, se sentem confortáveis em indicar Marina Silva, inclusive porque ela tem uma imagem correta, até segunda ordem, de honesta. Quando a campanha começar, considerando o fato de que não tem estrutura, não tem partido, não terá dinheiro que ela tem para fazer campanha não elege nenhum governador. Essa que é a verdade. Creio que o recall se dissipará e ela encontrará um lugar menor. É uma aposta. O Ciro, sem dúvida nenhuma, cresce no cenário sem o Lula, está fazendo o jogo corretíssimo, é o único que está se movimentando para valer, em busca de se robustecer, como eu tenho falado aqui, formar alianças para o momento vindouro e aí eu chego no meu ponto aqui, no momento em que o Lula vai indicar o seu candidato. E aí tem a discordância, mais uma vez, fundamental com a Vera. Campanha eleitoral é proveta. Não existe Fernando Haddad mesmo, por si só. Nunca existiu. O que existe é o candidato do Lula. Por isso que é importante pensar nas pesquisas Data Poder 360 e a do IBESP para XP, nessa em que o Fernando Haddad, identificado como candidato do Lula, vai a 11%. É uma oposição muito clara e representativa do ambiente de campanha. Aquele que o eleitor terá em outubro, martelado diariamente sobre o fato de que o candidato do Lula é fulano. Vamos lá, que seja o Fernando Haddad. Sem
essa martelação como candidato do PT é o Haddad, 1%. Mas é real isso? Ou nós nos veremos aí nos próximos meses, uma vez que o Lula indique o seu nome, uma campanha maciça, diária, de associação do Lula a este indivíduo, a ponto até de que este indivíduo seja Lula, investindo naquela tese de que essa eleição terá também um componente plebiscitário, sobre se Lula é ou não injustiçado, sobre se ele é ou não perseguido. Então, é importante considerar, sem dúvida nenhuma, a inexistência do Fernando Haddad como candidato do PT. E a sua existência não por ser Haddad, mas por ser o candidato do Lula no momento em que isso é apresentado ao eleitor. E será o tempo todo quando a campanha começar. Daí porque eu acredito que, iniciada a campanha, por mais que o Ciro trabalhe direitinho, o Haddad, ou o Jacques Wagner, ou o Patrick Santos, não quero mal ao colega, mas aquele que for indicado por Lula vai atropelar e vai ser o líder da esquerda. Essa é a análise que eu faço, ao menos por hora. E a sua análise, Marcelo Madureira? O que você acha? Já, inclusive, a partir do que disseram aqui a Vera e o Andreasa, discordando um pouquinho nessa questão do candidato do Lula, se vai ter ou não a representatividade na hora da eleição. Enfim, qual que é a tua leitura com relação a isso, Madu? Me desculpem por mais uma vez insistir em bater na mesma tecla, mas eu chego a achar enfadonho ficar discutindo essas pesquisas, porque acabam virando um exercício masturbatório de futurologia. Eu acho que a base, o universo pesquisado, por mais relevante que seja a amostra, não tem ainda, não está ligado no panorama eleitoral. Então essa amostra aí, esse resultado, ele é muito viciado. Probleminha com a comunicação do Madu? Vera, algum outro... Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do Lula e do Haddad e do PT, Patrick. O Fernando Haddad governou São Paulo por 4 anos. Foi candidato à reeleição. Aqui em São Paulo, ele teve 16% dos votos em 2016. Quando era plenamente conhecido numa cidade que governava. Portanto, era um incumbente, disputou no cargo, não foi ao segundo turno, não ganhou em nenhuma sessão eleitoral da cidade. Ele é alguém extremamente associado com São Paulo. Ele tem a cara de São Paulo. Os próprios petistas daqui torcem o nariz para ele por ser demais acadêmico, e os do Nordeste, então, não querem que ele seja de jeito nenhum. Essa associação, para uma transferência desses votos do Lula para ele, não se dará dessa maneira. Porque os votos do Lula têm um tanto de religiosidade envolvida, tem aquela pessoa que é lulista quase por uma profissão de fé, e tem aquele voto da pessoa que está declarando agora para fazer isso que o Andreasa está dizendo, dizer que acha que o Lula é injustiçado. Uma vez consolidado que o Lula não vai ser candidato e não estará presente no dia da campanha, a não ser como um holograma, um Gasparzinho, fantasminha camarada, que quer que seja, as pessoas são mais pragmáticas que isso, na hora de sufragar, na hora de votar efetivamente. Elas não querem desperdiçar o voto. Eu acho muito difícil que alguém olhe para o Fernando Haddad e veja o Lula. É como aquela coisa, você vê um vestido branco e dourado ou azul e preto. É totalmente diferente. São produtos diferentes. Depende, não tem mágica que faça alguém olhar para o Fernando Haddad, ouvir o Fernando Haddad por alguns minutos, ouvir um debate com o Fernando Haddad e achar que ele é o Lula. E além do que, pelo que eu conheço do Fernando Haddad, duvido eu dó que ele vai querer ser simplesmente o candidato do Lula. Ele vai querer dissociar a campanha dele dessa discussão judicial sobre se o Lula é ou não inocente. Ele está fazendo isso agora, atendendo ao interesse para se posicionar como o poste de novo indicado pelo Lula. Uma vez feito isso, até por uma estratégia do PT para suas outras campanhas, não vai dar para ficar o tempo inteiro batendo no holograma da princesa Leia / Lula. Então eu não acho que essa transferência vai se dar nessa ordem, nessa grandeza. Não será imediata e ela depende muito dos atributos do próprio candidato. O Jacques Wagner, se transmutar num Lula, é algo mais fácil. É alguém do Nordeste, é de um estado que o PT governa e é bem avaliado, que fala essa língua de onde o PT ainda vai bem, que fala essa coisa do Bolsa Família. O Haddad tem pruridos em falar nessas coisas. Ele vai querer falar de outro lugar. É difícil essa transferência. Eu estou falando aí
aí já pondo em jogo questões de quem já cobriu, de quem conhece as figuras envolvidas. Eu acho que não é uma mágica fácil. Eu acho que talvez por isso o PT ainda não tenha decidido quem indicar. Não é fácil ter um Lula, porque ele conseguia transitar em todos esses mundos. Nenhum outro petista tem isso, vai conseguir isso. Uma coisa é a Dilma, com o Lula solto, com o Lula com mais de 80%, com uma economia boa que ele entregou. Outra coisa é ela no cargo, reeleita com uma montanha de dinheiro desviado da Petrobras. Outra coisa é o PT com seus líderes todos na cadeia, com o petrolão revelado, com essa mística já restrita só ao grupo dos convertidos. Eu acho que não é tão simples assim. Agora sim, o Madureira, tudo ok? Fala, Madu, por favor, conclua a sua leitura aí sobre esses dados que nós estamos discutindo aqui da pesquisa. Bom, tentarei abreviar aqui em função do tempo, mas me surpreendeu, né, o aumento da Marina Silva. Eu achei que foi, para mim, a maior surpresa dessa pesquisa. E eu cada vez mais, em função do resultado, creio que realmente tanto o Lula como o Bolsonaro são candidatos de nicho, né, de voto cristalizado ali. Né? O Lula é em torno de 30% e caindo. Eu concordo com a Vera que à medida que esse habeas corpus, entre aspas, que ele tem aí político, né, eleitoral, vai estar perdendo a validade. À medida que cada vez mais dificulta a possibilidade desse candidato. E também o Bolsonaro, pelo seu radicalismo, pelo seu discurso assim restritivo. No mais, como eu já digo, como eu estava dizendo quando caiu aqui o link, essas pesquisas, elas estão muito fracas ainda, não está presente nem no coração nem na mente do eleitor esse tipo de questão das eleições. Eles estão preocupados com... Não estão concentrados, focados nessa questão para, digamos assim, responder, né, um questionário de uma maneira embasada. Por isso que eu acho assim, acaba sendo enfadonho, porque toda semana tem 2, 3 pesquisas, elas saem mais ou menos a mesma coisa, né, e você tem que ficar, na minha opinião, fazendo análise do que não há, né, do movimento eleitoral que não há, dos eleitores que não há, tendências que não existem. É praticamente irrelevante. Eu acredito que a pesquisa, quando começar a campanha, principalmente quando começar a campanha na televisão, aí eu acho que as pesquisas realmente passam a refletir um pouco as tendências, veja bem, um pouco as tendências do eleitorado. Aliás, dentro disso que você está falando, Madu, queria trazer mais um dado. Já passo para você, o Andreasa, porque o Datafolha fez uma parte, né, um recorte dessa pesquisa também sobre o levantamento espontâneo, né? Ou enfim, aquele que não se apresenta os nomes dos candidatos. E aí, dentro disso que o Madu está falando, neste cenário, 46% dos entrevistados não souberam responder em quem vão votar. Quer dizer, isso vai de encontro com o que disse um pouco o Marcelo Madureira. Eu já passo a bola para você, Andreasa, mas eu só queria colocar um outro ponto até para você, para a tua análise sobre esse dado, que é falar um pouquinho do desempenho do Alckmin, né? Porque agora há pouco, lá em Aracaju, ele falou sobre o levantamento. Ele disse que nesse momento não retrata a intenção de voto essa pesquisa. Segundo ele, o eleitor vai escolher o seu candidato lá na frente, e é nisso que ele está apostando. Vai lá, Andreasa. Eu queria antes, Patrick, voltar ao tema anterior, inclusive o da divergência com a Vera. Eu me educo, né, nesse debate com a Vera. E é evidente, eu não tenho experiência, não sou jornalista, nunca cobri a eleição. Mas acho que tem uma análise relevante a fazer. Transferência de votos não é mágica. É política. Né? Há um histórico aí sólido de transferência, inclusive do Lula. Solto, no caso da Dilma, ou preso. Porque, vejam, nós estamos falando aqui de um sujeito que já está 2 meses na cadeia, falava-se que a sua intenção de votos cairia. E ele está lá, firme nos 30%, inclusive com uma pequena curva ascendente, dentro da margem de erro. 30% de intenção de votos num presidiário. É consistente com a tese que eu defendo. Essa pesquisa Datafolha
também indica que quase metade do eleitorado ouvido estaria disposto a votar no candidato indicado pelo Lula. 30%, ou seja, o mesmo voto que ele tem, com certeza. 17%, talvez, consideraria essa ideia. Então, é verdade que existem as vaidades e as particularidades de Haddad, Jacques Wagner ou de quem quer que seja, mas se o sujeito aceita ser candidato a presidente, ungido pelo Lula, porque é disso que se trata, ele vai seguir a ordem e vai querer ser eleito, vai querer ser presidente. Considerando também o fato de que, para o PT e para o lulismo especificamente, está em jogo também a hegemonia da esquerda. Quando o seu principal líder está preso, o partido que venceu as últimas 4 eleições, tem uma hegemonia da esquerda em jogo também, baseando essa jogada. E não nos esqueçamos, mais adiante, da força do Bolsa Família quando a campanha começar. A gente sabe como isso é usado e manipulado desde 2006, pelo menos pelo PT, com resultados. É muito fácil, o WhatsApp está aí para isso. Se o candidato do Lula não for eleito, o Bolsa Família vai acabar. Esses boatos se espalham facilmente, é verdadeira fake news. Isso vai acontecer, fazendo com que o lulista avance. Sobre o Geraldo Alckmin, Patrick Santos, rapidamente, ele está estagnado e vai continuar estagnado até a campanha eleitoral começar. As chances que ele tem de crescer estão ligadas ao gatilho da máquina, aos partidos com os quais ele se coligará e com a estrutura partidária que ele tem e com o poder econômico operando. Até lá é isso, 7% com sorte. As chances de crescer, ele está certo na argumentação dele, dependem da campanha. Se crescerá a contento, aí é outra história. Não, só voltando na coisa do PT, é claro que todos esses dados indicam essa transferência e mostram a possibilidade disso acontecer. Acontece que o PT não está mais no poder e isso influi até para essa narrativa dominante. Você já teve um governo que, por mais mal avaliado que seja e por mais que tenha mexido em coisas, que é o do Michel Temer, não mexeu no Bolsa Família e ainda ampliou o benefício. Então eu acho que perde força essa narrativa baseada em uma espécie de intimidação, uma espécie de chantagem com o eleitorado. Ainda mais porque foi fartamente contada a história do que se fez com a Marina, que foi uma espécie de estelionato eleitoral relacionado a isso. Então eu acho que as pessoas têm memória disso. E aí não são só as pessoas mais politizadas e mais informadas. Isso é uma história que está disseminada, inclusive, nas redes sociais. Então eu acho que o apelo disso, sem o PT na máquina, fazendo uso do Bolsa Família como um instrumento de chantagem eleitoral, e com essa narrativa já um tanto desgastada pelo fato de que até o Michel Temer manteve o Bolsa Família e o ampliou, então eu acho que isso perde um pouco de força. E para mim ainda está por se ver como é que vai se dar essa transferência direto do cárcere. Eu tenho sérias dúvidas da viabilidade prática disso. Quanto ao Alckmin, ele vive um certo dilema de Tostines, né? Para crescer, ele precisa de apoio dos partidos. E para ter apoio dos partidos, ele precisa crescer nas pesquisas. E aí, como as duas coisas ficam ali, uma engessando a outra, ele fica engessado nas pesquisas. Pior momento dele, eleitoral, e uma prova de que ele também, Geraldo Alckmin, se ressente do fato de não estar na máquina, não estar no poder. O desempenho dele em São Paulo mostra que a sua força estava muito ligada ao fato do PSDB estar no poder, no governo aqui em São Paulo. Quando fora do governo, aliados seus fazem essa análise também, Alckmin é alguém muito sozinho, muito sem time, muito sem amigos, muito sem equipe. E que quando aconselhado, tende a se recolher, a ouvir e a não agir de imediato. Foi assim na greve dos caminhoneiros, em que ele era aconselhado a sair, ir para a linha de frente, dizer que aquilo estava prejudicando o país, que não podia ser assim, e o fez quando o movimento já estava praticamente terminado. Então eu acho que essa tendência dele ao imobilismo, Patrick, se reflete também nos seus índices na pesquisa. Tem um outro recorte aqui, rapidamente, até com você, Vera, pelo que disse até o Andreasa. Você acha que a Marina Silva é só recall? Não acho. Eu acho que ela se beneficia de um voto de medo
nessa polarização entre Ciro e Bolsonaro, que são dois candidatos da estridência. Eu acho que ela tem uma fala mais moderada, e aí entre os moderados a pessoa olha para ela e acha que ela pode ter chances a mais do que o Geraldo Alckmin. Isso se traduz até em falas como a do Fernando Henrique Cardoso. E em falas de outras pessoas que estão por trás do tal manifesto de centro, que estão inclusive na página 4 do Estado de São Paulo hoje, pessoas que verbalizam isso. Então, no momento em que o Alckmin não decola, não vai, não ata nem desata, ela desponta como alguém que está mais ou menos no mesmo espectro político, ideológico e econômico. Ela não é vista como alguém de esquerda na condução da economia, tanto que ela já defendeu a autonomia do Banco Central, privatizações e outras coisas. É alguém vista como uma bola de segurança em caso de uma polarização extrema, eu acho. Ô Madu, eu queria ouvi-lo sobre o desempenho do Alckmin e aproveitando com o que disse a Vera também com relação a Marina Silva, porque tem um outro recorte aqui falando de um possível segundo turno, né? Ela ganharia de todo mundo menos do Lula, né? Que o Lula sim ganharia de todos, mas ela ficaria à frente do Ciro, do Alckmin e do Bolsonaro. O que você acha? Pois é, vamos partir do pressuposto que essas assertivas, né, essas afirmações são todas verdadeiras. Cada vez mais, primeiro, com relação à campanha do Alckmin, a pré-campanha do Alckmin, isso é extraordinário, a pré-campanha. É claro que o Geraldo Alckmin tem características pessoais, né, de comportamento, de personalidade, que ajudam a esse tipo de análise, né? De conclusão, que ele se deixa dominar por uma certa apatia, porque ele seria assim, com a tendência à inação, a deixar as coisas correrem, né? E os números, aparentemente, das pesquisas realmente não são bons, né? Ele está ali no segundo pelotão. Olha, eu acho que, como candidato de centro, o Alckmin tem, a preferência da classe política, né, centrista, né, o Geraldo Alckmin. Mas eu acho que eles devem estar ainda negociando, né, costurando essas alianças. Do outro lado, né, do lado do eleitor, né, do lado do populacho, eu reafirmo, a candidatura bem sucedida ou não do Alckmin, a gente só poderá verificar isso quando ele vier realmente para a rua, né, e se colocar para as massas como candidato PSDB, ou candidato de centro, seja lá o que for. Enquanto isso, não vejo. Por outro lado, a Marina, na minha concepção, e no pressuposto ainda de que tudo aí que as pesquisas indicam é o real, é o que está acontecendo de fato, ela ganha espaço, se apresenta como uma alternativa ao centro, como se falou, uma alternativa principalmente ao Ciro Gomes e ao Bolsonaro. Acredito que exista, por parte dos pesquisados, esse temor, né, de se ter um segundo turno, por exemplo, para presidente da República, absolutamente polarizado, né? Você ficar entre a caveirinha e a caveirinha, né? Não é nem entre a cruz e a caveirinha, entre as duas caveirinhas. É o fato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, da eleição para prefeito, e que se diluiu tanto o voto de centro, que o eleitor ficou com duas alternativas totalmente opostas, e que se mostraram, né, e se mostram absolutamente inadequadas para conduzir a cidade. Isso pode acontecer a nível nacional. A Marina seria talvez os males o menor, né? Ela sabendo se cercar de boas pessoas, com todas as contradições que ela tem, com todas as vacilações que ela tem. Ela foi do PT, foi ministra do governo Lula, mesmo no meio do caso do Mensalão, enfim, ela tem grandes contradições, tem contradições nas questões de religião, nas questões de comportamento, enfim, mas ela tem a vantagem, talvez, de saber se cercar, não em todos os campos, mas pelo menos na campo da economia,
né, e das questões sociais de pessoas capacitadas. Pode ser uma alternativa. Eu estou convencido já também o seguinte: o próximo quadriênio não resolve o Brasil. O Brasil, para se resolver o Brasil, nós precisamos de mais 2 ou 3 bons quadriênios. Mais 2 ou 3, quer dizer, não dando nada errado, dando tudo certo, a gente precisa de mais uns 2 ou 3 presidentes da República, né, para que bons presidentes da República e principalmente bons parlamentares, para que a gente possa dar o jeito desse país, quer dizer, que a gente possa reverter, não é dar o jeito, não, é reverter essa tendência que a gente está de baixa. E confesso, né, que também do ponto de vista estatístico, né, esse é o tipo da probabilidade, né, você ter em sequência 3 bons quadriênios, você melhorar qualitativamente bastante as assembleias legislativas estaduais e o Congresso Nacional, né, também melhorar qualitativamente, eu acho tudo isso muito improvável. No médio e longo prazo eu estou cada vez mais pessimista com o Brasil.